Formalmente, boa tarde, sejam bem-vindos a esta sessão da tarde do Congresso Internacional Mário Dionísio. Esta sessão é subordinada ao tema ou se mudava o homem ou se mudava nada, Mário Dionísio político, e nesta primeira parte da sessão da tarde temos dois oradores, o João Madeira e o Yuri Paiva, e passo a apresentar o João Madeira. Depois teremos como metodologia logo a seguir a intervenção do Yuri Paiva e no final teremos 15, 20 minutos, consoante a disponibilidade que tivermos, para discutir as ideias que, entretanto, forem apresentadas. João Madeira é investigador do Instituto de História Contemporânea, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é fundador da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, é doutorado em História Social. Eu desculpe, não disse professor, doutor. Ainda bem. Mas é que nós não temos aqui nada, portanto, é Manuel Freire Martins, João Madeira e eu digo. Estamos todos aqui reunidos em função do interesse pelo Mário Dionísio, não é? E é isso que importa. Doutorado em História Social e Política pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tem vários livros publicados, Francisco Martins Rodrigues, Documentos e Papéis da Clandestinidade e da Prisão, publicado por ela, que é o mais recente, História do PCP, Tinta da China, 2014, O Atentado a Salazar, A Esfera dos Livros, também, 2014, Os Engenheiros de Almas, mais antigo, de 96, e tem inúmera colaboração dispersa textos acerca do fascismo português, da clandestinidade, da luta política, e o que nos traz hoje, embora aquilo que eu vou dizer não corresponda necessariamente ao que vai acontecer, mas a ideia que temos sobre a comunicação intitula-se Mário Dionísio, a Ronco e o Farol, e no fundo gravita em torno do abandono do Partido Comunista Português por parte de Mário Dionísio e, no fundo, o percurso que se segue ao longo de toda a sua vida e a relação quase, diria, amorosa de Mário Dionísio com o PCP. É um tema que é caro, ainda hoje, muita gente, várias são as pessoas que sentiram que Mário Dionísio sentiu na altura e que convivem hoje com situações mal resolvidas em muitos aspectos. E, portanto, é isto que o João Madeira nos traz, e a quem tinha aqui. Boa tarde. A comunicação volta-se a um período mais restrito, aos anos de 52 a 60, basicamente. Começando, em maio de 1952, Mário Dionísio demite-se do Partido Comunista. A troca de correspondência que trava com o PCP é esclarecedora e revela um debate anterior travado na célula dos escritores do setor intelectual de Lisboa, não sendo para esta altura suficientemente conhecida a composição do setor intelectual, cujo controlo estava, no entanto, a cargo de Fernando Blanco e Teixeira, que em abril desse ano de 52 havia sido cooptado para o Comitê Central do PCP. E era composto, pelo menos, por Manuel de Campos Lima, a quem são atribuídas as cartas enviadas a Mário Dionísio em maio e junho de 1952. Quando o entrevistei, muitos anos mais tarde do que 52, e bastantes anos também antes desta altura, há cerca de 20 anos, mais ainda, talvez 21, 22 anos, Manuel Campos Lima dir-me-ia, cito, Mário Dionísio
abandonou o Partido Comunista numa posição especial. Ele pôs o problema de não se achar em condições e, perante isso, passar à simples condição de simpatizante. Ele é que quis passar. Expôs lá os seus motivos. Foram ouvidos, foram recusados pelo partido. E, portanto, escreveu-se uma carta. Bem, na altura, talvez, tenha sido um bocado exagerada a sanção, mas estava baseado nisto. Depois, a certa altura, é que vem com razões teóricas. Bom, efetivamente, Mário Dionísio defendera que, no seu caso, como noutros, como o dele, os intelectuais deveriam ser apenas simpatizantes, entregando-se por inteiro às questões da criação, do ensaísmo, da mediação cultural, o que é asperamente criticado pelo partido. No Passageiro Clandestino, num dos apontamentos referente a maio de 52, Mário Dionísio escreve: o João, nome críptico para PCP, o João escreveu-me hoje uma carta, uma longa carta. Respondi-lhe sem demora, numa longa carta como a dele. Recebo hoje nova carta a que já não respondi. É inútil continuar uma conversa de surdos. Tudo o que eu pensava, infelizmente, se confirma. O João já não é o João, ou eu já não sou eu. À minha frente está agora o deserto. Nele terei de viver e por ele terei de continuar. Aprendi bem a conhecer os pontos cardeais. Fim de citação. Só meses mais tarde, a carta de missão é uma carta de maio de 52, e só meses mais tarde, em novembro desse ano de 52, é que a Direção Regional de Lisboa lhe comunica ter o secretariado do partido decidido expulsá-lo. No Passageiro Clandestino, volta a referir-se ao acontecimento. O João mandou-me hoje um emissário que conheço muito bem e que tratei muitos anos como um verdadeiro irmão. Ligeiramente nervoso, mas bem compenetrado da sua missão, vinha apenas dizer-me: sozinho nunca mais farás nada. E este nada, sublinhado, decisivo, sem apelo, já não era um conselho, uma advertência, era talvez uma ameaça, o que me deixa perplexo. Uma ameaça. Mas este processo de abandono do Partido Comunista é, na realidade, anterior à eclosão pública da chamada polémica interna do neorrealismo, que se inicia, como é sabido, com o artigo de José João Cosfel, notas soltas acerca da arte dos artistas e do público, na Vértice de julho de 52, de resposta ao texto Humanismo e Ciência, de António José Saraiva, publicado no número 2 da revista Ler, do jornal Ler. O jornal Ler, aliás, seria pouco depois violentamente criticado pelo PCP, nas páginas do Avante Clandestino. Cito: o jornal Ler é uma arma ao serviço da reação imperialista contra a unidade das forças democráticas e da cultura nacional. É um instrumento de denúncia de intrigas contra a intelectualidade honrada e progressiva de Portugal. Fim de citação. Bom, tudo isto era enquadrado no clima de Guerra Fria, predominando no movimento comunista internacional a denúncia do cosmopolitismo e das diferentes expressões de arte não figurativa, que em Portugal, nas condições concretas da ditadura e na escala do funcionamento clandestino do PCP, adquiria a forma de vigilância revolucionária às manifestações burguesas e às influências ideológicas nocivas ao imperialismo americano, traduzindo-se em suspeições sectárias e na irradiação de muitos militantes. Numa reunião do Comitê Central em dezembro de 1952, reconhecia-se, em relação a 46, uma diminuição de 48% dos membros do partido por demissão ou expulsão. No plano legal, a polémica interna do neorrealismo deixaria sequelas profundas e dissensões irremediáveis
num grupo que, não obstante diferenças significativas, havia construído uma vasta rede de sociabilidades e de solidariedades culturais e políticas que haviam configurado o movimento neorrealista. Nesse desmembramento configuraram-se 3 grupos: o de Mário Dionísio, Cochofel e outros, como José Gomes Ferreira, Manuel da Fonseca ou Fernando Lopes Graça; o do grupo dos Amigos da Vértice, onde pontificava António José Saraiva, secundado por José Manuel Tangarrinha, instrumentalizando elementos voluntaristas e bem-intencionados, como Alves Redol ou Maria Lamas; e, finalmente, o da redação da Vértice, com Joaquim Namorado, Luís Albuquerque ou Luís Casanovas, que se procurou manter equidistante, embora percebendo bem o que estava em causa, nunca tivesse rompido com Mário Dionísio ou com Cochofel. A ação do grupo dos Amigos da Vértice, para além das questões doutrinárias, afirmava que a Vértice deixou de cumprir a sua função e colocava abertamente a necessidade da reestruturação da revista, que na prática significaria tomar conta da própria revista, com vários acontecimentos e incidentes que não há tempo aqui para relatar, mas que suscitavam reações por vezes tempestuosas por parte dos membros da redação. O ambiente tornava-se irrespirável. Em janeiro de 53, Mário Dionísio, convidado pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa para realizar um curso de introdução à pintura moderna, numa das sessões das conferências, é informado, como refere na autobiografia, que, enquanto falava, estou a citar, se bichanava na sala a deitar por fora. Um tipo bestiado. É pena como se portou enquanto esteve preso. Meteu muita gente dentro. Sucede que Mário Dionísio nunca estivera preso e a calúnia era um método miserável para abalar a sua credibilidade e desmoralizá-lo. Em janeiro de 54, instado pela redação, reata a colaboração com a Vértice com um importante ensaio intitulado O Sonho e as Mãos, onde afirma: a exaltação tem muita pressa de chegar, mistura assunto e arte, confunde forma e formalismo, vê inimigos nas próprias mãos que darão vida ao sonho. Mas a realidade, que abstratamente citamos minuto a minuto, é implacável. Quando Picasso diz: uma coisa é ver, outra é pintar, não nos está a propor um paradoxo decadente. Nenhuma das monstruosas gratuidades que gostamos de atribuir aos artistas, mas a ajudar-nos a penetrar na zona complexa, mas viva, onde os sonhos e as mãos se encontram e confundem na construção dos monumentos. Ora, em 54, a polémica, a chamada polémica interna do neorrealismo, contida pela Vértice entre 52 e inícios de 54, que era, aliás, a contenção da polémica, a condição para convencer Mário Dionísio e outros a voltarem a colaborar na revista, vai reacender-se com um artigo de António José Saraiva intitulado A Ponta Abstrata, a que sucederá uma série de intervenções, Cochofel, Dionísio, Lopes Graça, e incluindo a de um tal António Val, com um artigo em que afirma explicitamente o primado do conteúdo sobre a forma, sendo que o verdadeiro nome do seu autor, vir-se-á a saber muitos anos mais tarde, é Álvaro Cunhal, que intervém na polémica sob pseudónimo e a partir do isolamento da sua cela da penitenciária de Lisboa, onde se encontrava detido. É a custo que a redação consegue o apaziguamento em finais de 54, recusando, por exemplo, a publicação de um novo ensaio de António Val, intitulado Questões do Realismo, por ter sido endereçado, naturalmente, de uma morada que se verificaria ser falsa, uma vez que se encontrava preso em Alva. Ora, nesse ano de 55, inesperadamente, José Marmelo e Silva,
quase 20 anos antes havia frequentado os meios neorrealistas emergentes e se afastara melindrado pelas críticas dos seus companheiros ao seu romance Sedução, acusado de psicologista, escreve com alguma insistência a Mário Dionísio, propondo uma grande iniciativa em Coimbra que assinalasse em 57 os 20 anos do que designa de neo-humanismo, expressão muito utilizada nos primórdios do movimento nos anos 30, na imprensa cultural da época. Porém, para Mário Dionísio, a ideia não colhe por não existirem condições para que pudesse ser profícua, como refere em carta a Marmelo e Silva. A sua ideia, diz Dionísio, só me pareceria aconselhável se essa reunião pudesse tomar o caráter de um verdadeiro congresso. Verdadeiro, digo eu. Ele, Mário Dionísio, naturalmente. Mas não pode. Você sabe muito bem que o género de problemas a discutir nele seria impossível de tratar pelos seus nomes à luz do dia. E que uma das causas principais, se não a principal, de graves desentendimentos existentes é a linguagem figurada e fatalmente deturpadora em que somos forçados a escrever. Penso que tudo o que nos seria permitido, se acaso fosse, ou seja, se a censura deixasse passar, seria uma reunião estilo reunião de curso, em que amenamente falássemos dos nossos tempos de rapazes. Discorda ainda, Dionísio, de um dos artigos que, a propósito da iniciativa, Marmelo e Silva publica no Jornal de Notícias do Porto, que é significativamente intitulado Tempo de Conciliação, acrescentando, diz Mário Dionísio então, pois não será inoportuno e arriscado comemorarmos 20 anos de neorrealismo antes de nos entendermos definitivamente sobre o que é o neorrealismo? E em outubro de 55, um ano depois, demarca-se completamente da iniciativa que não é levada a cabo. Desconhecendo-se qualquer ligação de Marmelo e Silva ao PCP, a iniciativa casava, no entanto, bem com a inflexão política a que o partido procedia a meio dos anos 50 e que seria impulsionada depois com os novos ventos soprados pelo 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética em 1956. E, nesse sentido, o voluntarismo de Marmelo e Silva poderia perfeitamente ter sido incentivado ou absorvido por esta tendência que se vinha desenhando. E é precisamente a partir desta altura que se verifica, pela documentação que hoje é possível recolher, nos setores intelectuais um esforço de debate teórico das questões da criação literária e da criação artística, mesmo que o sectarismo e o dogmatismo não tivessem sido completamente extirpados. Nestes anos, o grande esforço e empenhamento de Dionísio concentra-se na escrita da Paleta e o Mundo, publicado em 56, mas que vinha sempre preparado desde muito antes e que tiveram um enorme impacto. Ainda assim, Mário Sacramento e Oscar Lopes, nas apreciações críticas que fazem à obra, não resistiram, como refere Mário Dionísio, a informar os respectivos públicos de que o autor mudara de doutrina e que, embora mais isto e mais aquilo, abandonara o caminho comum. No quadro partidário, reconhecem-se, porém, alguns dos erros cometidos. Alexandre Castanheira, Fontes, de pseudónimo, dirigente do PCP, num artigo publicado em O Militante, reconhece que, cito, aos intelectuais comunistas não tem chegado a voz do partido, senão para procurar a sua colaboração política a uma ou outra movimentação de momento. Os controleiros das células de escritores, por exemplo, não têm feito com eles o trabalho coletivo necessário. Não foram mais do que prestidigitadores cuja habilidade consistia em, de uns bolsos aparentemente normais, tirarem dezenas de papéis, de onde despejavam depois de chapa tudo o que, como eles, outros controleiros com igual método tinham discutido no escalão superior. O processo de porque Mário Dionísio e os seus companheiros haviam passado, tinha, no entanto, sido demasiadamente violento para que o pudessem esquecer. Depois da publicação da Paleta e o Mundo, Mário Dionísio aparece, no entanto, associado
ao lançamento de uma nova revista de esquerda, ideia de Barradas de Carvalho, Alves Rebolo e Cospel, face ao que consideravam ser a mediocridade em que se encontravam revistas como a Vértice ou a Seara Nova. Neste empreendimento estiveram também Lopes Graça, Manuel Mendes, Fernando Piteira Santos ou Mário Soares, assumindo que a importância da iniciativa se sobrepunha às divergências políticas entre alguns deles, que assumiam. Mário Dionísio, concordando numa dessas reuniões, diz que se recusava a trabalhar com pessoas que, de perto ou de longe, representavam os métodos do passado. Pessoas e métodos que eram os verdadeiros responsáveis pelo estado lastimável a que se tinha chegado. A ideia de lançamento de uma nova revista redundaria no apoio à reestruturação da Gazeta Musical, conseguindo, em janeiro de 58, que a censura autorizasse que esta publicação da Academia dos Amadores de Música se transformasse na Gazeta Musical de todas as artes. Porém, o reconhecimento do modo arrogante e sectário como muitos quadros intelectuais foram tratados permanecerá na correção do chamado desvio de direita a que Álvaro Cunhal empreende em 1960, depois da fuga da prisão. Num breve apontamento de uma reunião interna do Partido Comunista, Otávio Pato, membro do secretariado do PCP, escreve, cito, há resoluções que devemos rever e fazer uma análise de cada quadro expulso ou afastado nestes últimos anos. Proponho rever Picasso, Músico e outros de Lisboa, referindo-se, obviamente, a Mário Dionísio e a Fernando Lopes Graça. É neste contexto que se explica a carta que Álvaro Cunhal escreve a Mário Dionísio em novembro de 1960, assinalando: o tempo passa, as situações modificam-se, os homens transformam-se. De mim, creio que tem razões para saber que continuo sendo o mesmo. De si, penso por muitas razões que é muito mais aquilo que sempre foi do que alguns supuseram. Seria, portanto, tarde demais, no entanto, tarde demais, e sem que nunca tivesse abandonado o campo da luta antifascista, da resistência e do socialismo, sem nunca ter, afinal, mudado de campo. Portanto, Mário Dionísio responde, cito, nunca mais poderei esquecer a triste experiência pessoal na qual me foi dado ver aquilo que nunca poderia julgar possível deste lado. Intriga, a deslealdade, a mentira, a falta de caráter, a sofreguidão do prestigiozinho pessoal, o mais ofensivo desprezo pelas verdadeiras razões de agir, tudo isto generalizado, superiormente apoiado e estimulado, tal qual se passa naquele lado que consideramos outro. Precisamente por isso, não me parece que se trate apenas de um mau momento, como o amigo diz. Mário Dionísio protagoniza assim com outros aquilo que porventura foi um dos dissídios mais lúcidos e mais sustentados doutrinariamente na história do PCP. Porém, é um dissídio que se desenvolve no campo do pensamento marxista, no quadro do pensamento marxista, originando, no entanto, uma cisão silenciosa, intencionalmente improcedente, que não pensou nem quis criar, fosse o que fosse, fora do quadro e do plano orgânico ou em alternativa, mas provocando uma ferida profunda e irremediável, sem que isso tenha significado claudicar ou abdicar no combate contra a ditadura. A ronca persistente na noite densa de nevoeiro ou na perseguição de uma utopia, de um farol cuja existência questionava, mas à qual aspirava. Faço uma pausazinha. Está bem. Pronto. Eu acho que se houver
Já se ouve? Não. Não, ele é. Já se ouve qualquer coisa. Já está. Pela primeira vez nesta sala, ao fim de muitos anos, tenho o microfone. Então, muito obrigado, João Madeira. Uma comunicação deixa inúmeras pistas para nós, de facto, pensarmos, não só na situação histórica, mas também naquilo que poderá ser uma leitura durante o período democrático, uma leitura da relação da cultura com a política. Então passo a apresentar o Yuri Paiva, que é um jovem, Obrigado. é assim mesmo, um jovem formado em fotografia pelo Arco, colaborador da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, desde 2010, membro suplente da direção desde 2015 e, permitam que destaque este aspecto, é aluno da Faculdade de Letras de Lisboa, na licenciatura de Ciências da Cultura. A comunicação do Yuri Paiva gravita em torno da figura do Mário Dionísio entre 52 e 93, aliás, intitula-se Algumas Questões Urgentes, a intervenção política do Mário Dionísio, nunca desligada da cultura e, sobretudo, e agora, já está? Eu tenho que ler normalmente e falar assim. Problemas do ensino, de facto vamos ter também algumas comunicações sobre o professor e sobre o pensador da educação. Então a comunicação do Yuri Paiva gravita em torno dessas questões, da urgência do político também no pensamento do Mário Dionísio, sempre, e é sua. Obrigado. Boa tarde. Estão a ouvir bem? Sim. Antes de começar, queria só dizer duas coisas. Uma primeira é que alguns dos assuntos que eu vou falar já foram mencionados pelo João Madeira e vão existir algumas repetições até de citações, portanto escolhemos assim algumas coisas exatamente iguais. A segunda é que eu não sou propriamente um estudioso destas matérias, e praticamente nenhumas, na verdade, e esta intervenção minha é apenas possível porque estive a acompanhar muito de perto a Casa da Achada de Centro Mário Dionísio nos últimos 7 anos e assisti a quase todas as intervenções e participei também em algumas e também graças ao seu centro de documentação e às edições que foram sendo feitas. Pronto, e vou começar. Mário Dionísio é conhecido por ter sido principalmente um escritor. A sua pintura, mais conhecida, só pontualmente foi sempre mostrada. Muitos também o conheceram como professor, no Liceu Pedro Nunes, no Liceu Camões e aqui na Faculdade de Letras. No entanto, fez muitas coisas que não ficaram apenas escritas nos seus livros, assentes nas cores dos seus quadros ou no seu trabalho cotidiano e importante como professor. Com esta comunicação, pretende-se mostrar uma parte desse percurso cívico, político e de intervenção social. Em parte porque, primeiro, estes 20 minutos não permitem falar de tudo, mesmo que fosse possível falar de tudo. Em segundo, porque escolhemos falar e pensar na sua atividade política após a saída do Partido Comunista Português em maio de 1952. Esta escolha não foi feita por acaso. Na sua autobiografia de 1987, Mário Dionísio escreveu sobre as reações que teve de enfrentar a quando da sua saída do PCP. Ao passar a simples simpatizante, era tudo afinal o que então queria, consegui, um amigo,
entre aspas, a partir desse preciso instante, disse-me olhinhos fixos e brilhantes: nunca mais farás nada. Mau agouro para quem queria fazer tanto. Uns anos antes, em 1982, numa entrevista de João Carlos de Vasconcelos para o Jornal de Letras, quando questionado sobre como se considerava, Mário Dionísio responderia que seria comunista se a palavra não estivesse tão gasta e tão desviada do seu sentido verdadeiro. Nova pergunta do entrevistador: então, socialista? Mário Dionísio responde: para mim, as duas palavras são sinónimas. É, portanto, uma escolha a pensar nos dias de hoje. Não como crítica à militância partidária, mas para pensar na intervenção que podemos ter na nossa cidade, neste país e no mundo, que são questões urgentes. Valerá a pena mencionar que Mário Dionísio não gostaria desta divisão de assuntos. A sua atividade política encontra-se em toda a sua obra literária, na sua pintura, na preparação das aulas e nas entrelinhas dessas mesmas aulas. Jorge Silva Melo, que foi seu aluno, escreveu: sempre nos pediu que não alargássemos os significados das palavras, que, pelo contrário, os restringíssemos, que aumentássemos o vocabulário, que víssemos nos Lusíadas a construção das frases, que não nos deixássemos levar pela facilidade com que se constroem metáforas, que desfizéssemos sempre o nevoeiro, o desfocado, que desconfiássemos sempre da palavra, da frase, da sintaxe, e que víssemos com atenção se aquilo que escrevíamos era realmente aquilo que escrevíamos. Esta comunicação não pretende ser uma colagem de textos, mas a voz de Mário Dionísio estará muito presente. Seria difícil, para mim, por exemplo, reescrever o que escreveu na autobiografia sobre a saída do PCP. Vou citar: pertencia ao partido, escusado dizer qual, até maio de 1952, e dele resolvi sair por não dispor do tempo indispensável para o que mais na vida me interessava, a corda quebrada, e por outras razões, naturalmente, de ordem teórica, de ordem prática. Caíra, enfim, no burguesíssimo orgulho de querer ver mais e melhor do que a direção de uma organização que pensava por milhões de cérebros. Comecemos por falar do que se passou em 1953. De janeiro a março, a convite da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, realiza uma série de 9 conferências a que chamou Introdução ao Estudo da Pintura Moderna. O sumário da primeira lição, Considerações Introdutórias sobre Arte e Sociedade, já permitia adivinhar parte do seu caminho nos anos seguintes, a paleta e o mundo. Nestes sumários podemos encontrar várias noções à volta do realismo. Aparecem termos como antirrealismo e frases como afirmação e contradição no realismo, e ainda irrealismo realista e novo realismo, questões importantes que o irão acompanhar ao longo da vida. Nestas lições, Mário Dionísio sentia ainda a desconfiança dos seus antigos camaradas de partido, como viria a descrever na autobiografia. Muitos meses depois, e começo a citar, muitos meses depois, já em 53, liberto depois de qualquer disciplina partidária, fiz uma série de 8 conferências na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, por iniciativa da sua secção cultural. Público crescente, pois estou informado de que, enquanto falava, naquele silêncio ávido e colaborante, que é o prémio maior para qualquer orador, se bichanava na sala a deitar por fora. Um tipo bestial. É pena como se portou quando esteve preso. Meteu muita gente dentro. Era infantil. Quem me conhecia, e muitos me conheciam, sabia perfeitamente que eu nunca estivera preso. Em maio, participa ainda na 7ª Exposição Geral de Artes Plásticas na Sociedade Nacional de Belas Artes, com 4 pinturas e uma tapeçaria. Também estiveram expostas, entre obras de pintura, escultura, arquitetura, aguarela, desenho, gravura e artes decorativas, obras de muitos outros que, infelizmente, não é possível enumerar agora. É importante referir que as exposições de artes plásticas, desde a sua primeira edição, em 1946, onde Mário Dionísio participou na comissão organizadora e onde escreveu o prefácio do catálogo, reuniam obras de artistas que ou nunca tinham exposto no SNI, no Secretariado Nacional de Informação, ou que se comprometiam a não voltar a expor nessa instituição do regime salazarista. Sobre as exposições gerais, diria, numa entrevista para o Diário, em 1988, era uma contribuição, quase um dever, porque aquilo era uma coisa de companheiros, uma exposição coletiva, uma forma de luta.
Noutra entrevista, em 1979, para o Arte Opinião, diria sobre as EGAP: um pensamento só, brandir a arte como uma arma contra o fascismo e pela liberdade, criar com todos os escritores e artistas antifascistas um clima de unidade, eis o neorrealismo em sentido restrito. No entanto, no ano seguinte, rejeita participar no 8ª EGAP, por entender que a atitude recente, e estou a citar da carta que mandou para a direção da EGAP, a atitude recente de certos expositores da EGAP, entre os quais se contam alguns dos seus mais notórios organizadores, documentada pelo catálogo da representação portuguesa oficial à 2ª Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, publicado e organizado pelo Secretariado Nacional de Informação no mês de dezembro de 1953, tirou às exposições gerais o seu significado e a sua razão de ser. A 8ª EGAP viria a deturpar o sentido político que tinha pautado as anteriores 7 edições. Em 1955, viria também a admitir-se da Sociedade Nacional de Belas Artes. No ano seguinte, em 1954, outras discussões e desilusões. Mário Dionísio publica em janeiro, na revista Vértice, o artigo O Sonho e as Mãos, inserido na chamada Polémica Interna do Neorrealismo, que já teria oposto João José Cospel a António José Saraiva. Mário Dionísio opunha-se à ideia de que o conteúdo viria antes da forma, que o conteúdo fosse encher a forma como uma velha garrafa se enche com um qualquer vinho. O sonho e as mãos são inseparáveis. Neste artigo, referindo-se ao pintor André Faugeron, escreveu: o seu erro foi julgar que em pintura, como em qualquer forma de arte, as mãos se podem separar do sonho. Ou que é viável fazer seguir o sonho e as mãos, lado a lado, artificialmente ligadas por um frágil compromisso mecânico. Não se pode partir do que já não existe. E termina o texto efusivo. Então poderemos ver que, quando Picasso diz uma coisa é ver, outra é pintar, não nos está a propor um paradoxo decadente, nenhuma das monstruosas gratuitidades que gostamos de atribuir aos artistas, mas a ajudar-nos a penetrar nessa zona complexa, mas viva, onde os sonhos e as mãos se encontram e confundem para a construção dos monumentos. Em fevereiro, publica a continuação deste texto, O Sonho e as Mãos 2, precisamente a partir dessa frase de Picasso: uma coisa é ver, outra é pintar, e explica, evitando romantismos sobre o papel do artista. Há problemas para o artista, quer dizer, para o indivíduo enquanto produtor de um objeto político, por dadas características convencionámos chamar obra de arte. Problemas que fazem parte do mecanismo interno de criação, problemas de que ele não pode aliar-se e que não existem para o público. O artista produz, o público recebe ou rejeita esse produto. Aplaude ou reprova, assimilam ou fica-lhe indiferente. Este ato de receber, este ato de ver, não é meramente passivo e é muito vantajoso que o artista lhe não seja indiferente. Já se sabe que, ao ver um quadro, como ao ler um romance, ou ouvir um poema ou uma sinfonia, o indivíduo, em situação de público, age sobre si mesmo, porque alguma coisa em si se altera ao tomar contacto com esse novo prolongamento da realidade que uma obra de arte sempre é. A este texto responde meses mais tarde, na edição de agosto e setembro, de António Valde, que só muito mais tarde, depois de 25 de abril, Mário Dionísio viria a saber que se tratava de Álvaro Cunhal. Nesse texto, com o título 5 notas sobre forma e conteúdo, António Valde escreveu na terceira nota: procurando deliberadamente fugir à retratação da vida e prender apenas pelos jogos formais, o artista decadente julga roubar à arte o significado social. Julga roubar-lhe qualquer conteúdo não estético. Na pintura, na música, na poesia, o pretenso conteúdo puramente estético reflete desorientação, degeneração, corrupção, anarquia, egoísmo, devassa sensualidade, pavor pelo futuro. Tais obras de arte, tanto pela forma como pelo conteúdo, são obras de decomposição de uma realidade perfeita. Estavam em causa os limites e a utilidade da atividade artística. Mário Dionísio defendia uma visão precisa, mas difícil. Não há forma sem conteúdo. Com isto, não defendia nenhum tipo de formalismo ou arte pela arte, mas que a arte, intervindo no mundo, não tinha que seguir determinados pressupostos ditados pelo partido que abandonou 2 anos antes. Mário Dionísio explica novamente em nota de biografia. Uns, como eu, pensavam, o Cospel, Carlos Oliveira, Lopes Graça, Gonçalves, que a militância do artista deveria ser, sobretudo, não só,
no campo cultural e que a ela de modo nenhum deveria impedir o artista de dedicar-se ao conhecimento profundo da linguagem específica da arte e seus problemas. Não havia arte revolucionária sem começar por ser arte, porque a desejada ação da arte junto do público, além de arte ser, exigia um mínimo de preparação da parte deste, a incluir nas tarefas políticas dos intelectuais, que, princípio e fim de tudo, considerar a chamada forma e o chamado conteúdo elementos metafisicamente separáveis revelava não um conceito marxista, mas um mecanismo pré-dialético. Duas obras importantes de Mário Dionísio são descendentes destes conflitos. A Paleta e o Mundo, onde pretendia relacionar a arte moderna e contemporânea com a sociedade, e a Conferência, Conflito e Unidade da Arte Contemporânea, também foi editada em livro. Na nota introdutória da segunda edição da Paleta e o Mundo, escreveu que, embora concebido muitos anos antes, este livro começou a ser escrito em 1952, quando ao autor pareceu indispensável afirmar publicamente a sua complexa discordância de certas teses sobre a criação estética, função social da arte, realismo, que então se estavam generalizando com um furor dogmático, assaz, perturbador de todo o pensamento crítico que aparentemente as inspirava. Na contracapa dessa mesma edição, outro objetivo. A Paleta e o Mundo iria ser uma longa conversa com aquelas tantas pessoas que, vendo na pintura moderna qualquer coisa de chocante, cujo porquê se lhe escapa, achariam, contudo, indigno injuriá-la sem terem feito algum esforço para entendê-la. São duas obras pedagógicas, e a pedagogia e a intervenção. Mário Dionísio não separava a sua obra ensaísta de arte da sua profissão de ser professor. Preocupado com os problemas do ensino, antes e depois de 25 de Abril, muito discutido, escreveu sobre isto. Na sua autobiografia, mais uma vez, Mário Dionísio afirmava que ensinar como simples ganha-pão é repugnante. O ensino era algo sério e algo a pensar e a mudar. Em 1956, numa conferência no Colégio Moderno de Tigo, Enfado ao Prazer, problema central do ensino, abordava questões que nos são hoje familiares. A constante culpabilização dos alunos, dos professores ou dos pais, os horários demasiado extensos, a falta de tempo para as crianças poderem fazer outras coisas, as pressas porque o exame está à nossa espera. Cita e refere importantes pedagogos, reivindica a estreitíssima colaboração do pedagogo e do psicólogo. O objetivo é um mundo diferente que se constrói tomando. Vou citar. Todas as medidas, mas todas, para que os tantos rapazinhos calegres e confiantes nestas manhãs de outubro atravessam as ruas e as praças desta e de outras cidades, de mãos nas algibeiras e sacola aos ombros, entre as folhas que caem, possam conservar a vida inteira este mesmo riso espontâneo tão rico de promessas humanas com que vem ao nosso encontro de variedades. Anos mais tarde, logo a seguir ao 25 de Abril, Mário Dionísio é convidado a ocupar cargos relacionados com as necessárias e importantes transformações do ensino na mudança de regime. Mas para Mário Dionísio, democracia também é sinónimo de socialismo. Primeiro, é nomeado Presidente da Comissão de Estudos da Reforma Educativa. Prepararia os programas, ainda provisórios, do ano letivo seguinte. Foram feitos vários inquéritos aos professores de todas as áreas, com questões pedagógicas e organizativas, sobre que temas deveriam ser abordados, o que seria prioritário e como deveriam ser cumpridos os programas. Outro objetivo era o fim da disciplina de religião moral. No entanto, acaba por se demitir. Na carta que envia aos professores explica que esta comissão se deveu exclusivamente ao facto de se considerarem agora esgotadas as possibilidades de realizar as tarefas em curso dentro do programa de movimento das Forças Armadas, nomeadamente por ausência até à data de qualquer saneamento nos quadros diretivos do Ministério da Educação e da Cultura e pela prolongada hesitação superior sobre os pontos fundamentais relativos à orientação na futura reforma do ensino. Numa entrevista de 1986 para a RTP, diria que, de facto, não tem qualquer responsabilidade no que se passa hoje no ensino, exceto no ter contribuído para a criação de uma cadeira, como por exemplo Educação Visual, e de outra, Música, que infelizmente me parece que continua a não existir no ponto com que sonhava os meus colaboradores. Em agosto de 1974 foi criada a Comissão Coordenadora dos Textos de Apoio, também presidida por Mário Dionísio, para tentar fornecer textos que pudessem ser usados nas aulas. No entanto, existiria também outro apoio ou outro objetivo importante, que se encontra referido no relatório da Comissão de Abril, maio de 1975. Na sua missão última,
haveria o desígnio latente de preparar uma futura substituição do manual por instrumentos e métodos de trabalho que ajudassem a abolir toda a técnica de ensino passiva e rotineira. Em novembro de 1974, será vogal da Comissão de Saneamento e Reclassificação do Ministério de Educação e Cultura, entidade que tinha como objetivo expurgar as pessoas que teriam, de várias maneiras, contribuído para o regime fascista nas várias organizações e instituições do ensino e da cultura. Algo que Mário Dionísio considerava fundamental para as transformações necessárias serem possíveis. No entanto, ocorrem novas desilusões que culminariam com a demissão de Mário Dionísio 2 meses depois. Na sua autobiografia afirma que a verdade é que alguém teria de dispor-se a aceitar certas tarefas, por mais ingratas ou difíceis. Ou a revolução se defendia, ou nunca chegaria a ser, como não chegou. Mas pouco ali mais fiz do que arrumar a casa que encontrei em perigoso desalinho. Pelo menos, nunca mais ninguém levou processos para casa, nem deu tratamento ao sabor de preferências pessoais ou partidárias. Mal verifiquei, porém, ser indispensável alterar uma lei que castigava os pequenos, réus informadores, outros retalhos, e protegia os grandes responsáveis, e que o Conselho de Ministros nem queria ouvir falar em tal. Tanto eu como o companheiro exemplar, que era o professor Torre Assunção, apresentámos o nosso pedido de demissão ao Ministro, que entretanto mudaram. No seu último livro de contos, A Morte é para os Outros, publica o conto que a luta continua, dizem eles, onde narra na primeira pessoa o sucesso da vida de um indivíduo após o 25 de abril. E já estou quase a terminar, já sei que passou um bocadinho de tempo, desculpa. Outra forma de pedagogia, a televisão. Em dezembro de 1975 seria nomeado diretor de programas da RTP, embora tivesse sido convidado antes de 25 de novembro. Acompanhado pelo seu amigo e escritor Augusto Abeleira, como adjunto da direção. Mário Dionísio aceitou a nomeação para o cargo numa atitude equivocamente antifascista com o objetivo expresso de transformá-la num verdadeiro órgão de cultura e, como tal, diretamente participante na alteração da mentalidade indispensável à democratização da sociedade portuguesa, como viria a lembrar na sua carta de missão ao Major Pedroso Marques. Numa entrevista ao Diário Popular, no mês da sua nomeação, esclarece que a linha geral desta direção é uma linha que não está presa a uma política imediata, mas a uma política imediata de fundo cultural e, portanto, não se encontra de forma nenhuma vinculada a qualquer governo que esteja de momento. E nessa linha está incluída a luta do homem pela sua emancipação. No entanto, rapidamente se apercebe que isso será muito difícil de alcançar. Aliado ao clima de debate existente na RTP, Mário Dionísio vê-se preso em reuniões burocráticas e sem possibilidade de discutir e criar os programas considerados necessários. Fecha-se anos mais tarde a Fernando Assis Pacheco, numa entrevista num diário ilustrado, que afinal quiseram transformar num gestor. Mas houve muito Mário Dionísio para além dos cargos. Recebe o 25 de abril de 1974 com grande felicidade. No seu diário, Passageiro com Destino, a 30 de abril, escreve: dias impossíveis de contar, não há tempo para isso. A multidão misturada com os soldados e marinheiros. Cravos, onde nasceram tantos cravos, das espingardas e das mãos de toda a gente. Telefonemas, abraços, o viva Portugal por toda a parte. Um país diferente, toda a gente fala com toda a gente, esfuziante, sem medo. A caça aos peritos, a libertação dos presos de Caxias, o regresso dos emigrados, Mário Soares primeiro, Álvaro Cunhal depois, Viteira Santos, tantos mais. Começam as reuniões por todo lado. No Liceu Camões realizamos a primeira reunião de apoio ao movimento. Vamos entregar à Junta de Salvação Nacional o nosso documento. Começamos a organizar. Não paro mais. São várias, depois também, as tomadas de posição públicas ou abaixo-assinados que assino, pela revista Critério, pelo Teatro da Concórdia, pelas vítimas do Tarrafal, pela Marcha da Paz, pelo apoio aos presos do PRP, contra o governo do PS-CDS, no Tribunal Humberto Delgado, entre outros. O distanciamento do PCP continua, mas ainda assim participará em algumas das suas atividades. Exemplo disso é a sua intervenção numa sessão comemorativa de Soeiro Pereira Gomes, organizada pelas edições Avante, bem como a participação no jantar de escritores antifascistas organizada pela Célula de Escritores da Direção de Lisboa do PCP, onde discursou uma visita à União Soviética a convite da Associação Amizade de Portugal do RSS. Sobre o PCP, diria em 1982: não estou interessado em enfileirar com as pessoas que combatem o Partido Comunista. Minha posição não é de o atacar, mas lamentar que ele seja como é.
De qualquer modo, não é ele o meu inimigo principal. Como fazer, então? De 1974 até o início dos anos 90, muito escreveu Mário Dionísio sobre os caminhos possíveis. Num texto de 1975, publicado no jornal, com o título de Ir ao Povo, apontava para um caminho contra o facilitismo. Nem a arte muda se o homem que a produz não mudou já ou está mudando. Nem tal mudança rapidamente se opera, nem a sua expressão estética se produz mecanicamente de sopro. Como Gramsci dizia, aquilo que temos e devemos falar, por ser verdade, é a luta por uma nova cultura como o mais imediato e não de uma nova arte. Mário Dionísio tornou-se pessimista após o 25 de Abril. Dizia que se sentia como um católico que morresse e depois descobrisse que afinal não há nada. A sua história é de um utópico que pesa sempre na terra, e, como disse numa entrevista ao jornal Combate, em 1988, e termina-se com esta citação, não é, contudo, um pessimismo que diga tudo acabou. É a tal história da utopia. Na minha militância política, com alguns bons camaradas, também havia maus camaradas, nunca tivemos a ideia de trabalhar para uma revolução no mês seguinte. Não punhamos sequer o problema como hoje se põe. Podia ser depois de nós, um dia impossível de precisar. E agora o que interessa é se cai o governo, se muda o secretário de Estado, se sobem ou descem as taxas. Queríamos outra humanidade. Obrigado. Obrigado, Yuri. Uma conversa também recheada de perspectivas que podem ser desenvolvidas numa discussão que iremos ter a seguir. Só gostava de assinalar um ponto. É que, por um momento, gostava de destacar um ponto. É que, por um momento, lembrava-me de um conceito que estava na ordem do dia, por volta dos anos 70, 75, 76, 77, o conceito de aparelho ideológico do Estado, do Althusser, e que eu lembro-me que acompanhava alguns textos do Mário Dionísio na altura sobre o ensino, sobre a educação e sobre, de facto, aquilo que era, já na altura, considerado decisivo para a evolução da cultura portuguesa, que era intervir diretamente na educação, considerado como aparelho ideológico de Estado. Era um conceito que eu tive na altura do Althusser, é só uma referência que eu deixo também, se quiserem. Agora aceito inscrições. Teremos qualquer coisa como 20 minutos, 15, 20 minutos. Então, António, vá. Ninguém quer dizer nada de mim, isto é um tema quente, não é? Um tema bastante quente, que eu acho que é, não é? Mas é um tema que é importante desenvolver. O João, mas o Luís citou, não vou colocar uma ideia, fazia parte daquilo que... Mais alto, António. Também não se ouve? Não, mais alto. Estava eu a dizer que o João Madeira citou vários nomes, portanto, que na altura estavam lá numa análise polémica, e depois o Yuri não se esqueceu de citar o Carlos Oliveira, que faz parte também, digamos, desse grupo que esteve na polémica interna do jornalismo, ou lado do Carlos Oliveira, e outros escritores que não se pronunciaram e ficaram, digamos, low profile, não é? Aquela carta, aquele primeiro artigo que o Álvaro Cunhal escreve manda para a Vértice, eu não sabia disso, nunca tinha visto, mas tive a oportunidade de ver num espólio do Mário Braga a carta que acompanhava o artigo, em que o Álvaro Cunhal assina António Val. Portanto, ele enviou por alguém o artigo para a revista Vértice e mandou uma carta juntamente datografada, claro, assinando António Val. O que não deixa de ser interessante, e ele foi que era desconhecido, e apareceu isto agora, de facto, nos nomes do Mário Braga.
mas que é um elemento mais para essa polémica. Eu não acredito que não soubesse quem era o autor daquele artigo, e até tenho tomado, ele diz que não sabia quem era e que até a certa altura não sou, mas eu não tenho a certeza se o Mário Dionísio não desconfiava quem era a pessoa que tinha escrito aquele artigo. Mas isso é outra conversa. Outra questão. Se ninguém quer falar, fala eu. Está bem, mas dá uma oportunidade aqui ao João e ao Yuri. Está bem. Pronto, mas outra questão que eu gostaria agora... Mas há a imagem. A ideia que eu tenho é que o Mário Dionísio, até ao 25 de Abril, e a partir da altura que se afastou da política, digamos assim, não assinou abaixo assinado. Não o quê? Não assinou abaixo assinado. Sim, sim. Havia muitos abaixo assinados. Sim. Que toda aquela gente que era do grupo dissidente, não é? Sempre assim, o Felo, foram assinando sempre abaixo assinados contra o governo, não sei o quê. Mas a ideia que eu tenho, e que eu disse que era contra os abaixo assinados, não assinou. Como o João Madeira, com certeza, compulsou essas coisas todas, até no artigo, gostava de saber se de facto esta minha ideia corresponde à verdade ou não. A única referência que aparece de participação de Mário Dionísio não é preciso, eu falo. A única referência que eu encontrei é uma referência à participação numa comissão que é criada nos anos 50 contra a censura. De resto, não encontrei participação ao nível daquela frequente forma de luta que era a subscrição dos abaixo-assinados, às dezenas, muitas vezes. Isso, de facto, não encontrei com relevância. Agora, em relação à questão que coloca de saber ou não saber quem era o António Vale, eu creio que não sabia mesmo quem era o António Vale. Eu creio que isso está creio que é uma nota de rodapé na autobiografia que diz que quem lhe diz isso é numa viagem à União Soviética, o próprio Oscar Lopes, que diz que António Vale é Álvaro Cunhal. Eu creio que isso não é de estranhar, não é? Porque aquilo que nós temos é um dirigente político, no caso de Cunhal, completamente isolado, nem sequer está ainda em Peniche, vai para Peniche só em 56, ainda está na penitenciária. Portanto, num regime de isolamento bastante grande, este regime de isolamento que lhe permitiria receber algumas publicações e, portanto, é provável que recebesse a Vértice e que percebesse, pela leitura da própria Vértice, os termos daquela polémica. E por isso intervém nesse sentido. É uma intervenção bastante rígida que o Álvaro Cunhal tentará reeditar através do novo artigo Questões do Realismo, como referi. Esse artigo só não é publicado, perdeu-se o original, penso eu, nunca o consegui encontrar, mas há uma referência no dossiê da Vértice que está, salvo no Museu do Neorrealismo. Há uma referência a isso e essa referência mostra claramente que a redação da Vértice vai procurar comprovar a fiabilidade daquele artigo. E vai verificar que a morada do remetente é uma morada falsa e não o publica por isso. Portanto, a questão do conhecimento parece-me que é de facto, não haveria conhecimento de facto disso. O que é interessante aqui é a participação do próprio Cunhal nas condições difíceis, muito difíceis em que estava naquela altura, que é precisamente a fase prisional mais rigorosa, portanto, a fase do isolamento, não é? E mesmo assim intervém, não é? Intervém nessa polémica. Naturalmente, nós hoje sabemos que a posição que o Cunhal toma em relação a essa polémica depois é uma posição relativamente mais matizada, não é? Portanto, dando inclusivamente, e que depois nos anos 60 isso vai verificar. Portanto, no fundo, é isto que queria sublinhar só, quer dizer, o que nós temos aqui são sempre posições muito datadas, não é? É sempre difícil extrapolarmos para os dias de hoje ou tirarmos grandes conclusões a propósito disto. Estamos perante opiniões datadas, perante um tempo muito concreto, mas de facto as coisas foram o que foram. E em muitos aspectos não foram bonitas. Obrigado. Quer dizer o seu nome? Eu esqueci-me de dizer ao António Rodol, que fez a primeira pergunta. Pedro. Só duas coisas que as duas intervenções... Importa-se de se pôr em pé? Sim, as duas intervenções suscitaram duas ideias, não são bem perguntas, são comentários um bocadinho. Um é em relação à linguagem e à questão de ser proibido, da legitimidade de dizer algumas coisas. De qualquer maneira, o entendimento entre eles, ou seja, este campo marxista que estava a discutir, neste caso as artes e a posição do artista, etc., a função social da arte,
tem muitas citações que não são, cujo autor não é referido, mas que vêm com aspas, e que são frequentemente Lenin, Marx, sobretudo destes, e são como quem diz, tu sabes o que é que eu estou a citar, não é preciso explicar. E é curioso que na resposta de Mário Dionísio, numa das cartas abertas já das respostas da polémica, em que ele fala por pontos, que também não é muito habitual, mas ele quer pôr os pontos muito rapidamente, fala, já não me lembro bem, mas tem 5 pontos a responder aos 5 do opinião. E o primeiro ponto tem uma citação de Marx, dos poucos textos que Marx tem sobre a arte, e tem aspas, sem dizer quem é, mas é muito claro quem é que se dirige para conhecedores de Marx e com um argumento de autoridade perante a complexidade, ou noutra ocasião, quando fala do complexo conhecimento dialético do ser humano, Lenin a falar do marxismo e coisas deste género. Portanto, e a paleta está cheia delas, é muito engraçado encontrá-las, porque ele põe as referências de quase tudo, mas do Marx não põe. E é engraçado encontrar, é fácil encontrá-las, são as que não têm, as que não dizem a intenção. Para dizer a relação à linguagem, que acho que é interessante, a primeira reação do Mário Dionísio de Lopes Graça na polémica é de injustiça. Mas estão a dizer coisas que não é o que nós dissemos, não é o que nós pensamos. Estão a ser injustos em relação a... Nós achamos que a arte deve ter uma posição social, que a arte deve ser interventiva, que a arte é política, etc. Há ali um desvio. Acho que vou ser rápido. Só mais uma coisinha em relação ao ponto fundamental que eu acho que há neste também tem a ver com as posições políticas, por isso eu acho que esta questão da arte não é uma coisa separada e que para o Mário Dionísio, sobretudo, não é separada, é isso que eu queria dizer. Porque a arte é uma atividade não acessória e não decretável, portanto, como ele diz isto claramente, o conceito de unidade da arte contemporânea, não é decretável, também é uma das questões, não se pode decretar para o arte, não se pode decretar qual é a boa e a boa má. Uma atividade criadora como a educação, como ele via a educação, e isso aí é muito interessante a desenvolver noutra sessão, mas também uma atividade essencial, carregada de mundo e transformadora em si mesmo. Portanto, era fundamental para a transformação do mundo e para uma ideia de intervenção política este terreno da arte. Pronto, é isto. Quer dizer, essa questão da linguagem é fundamental, quer dizer, ele na resposta que dá ao Marmelo e Silva em 55, que eu citei, portanto, ele diz, precisamente, que não se pode fazer um congresso nestas circunstâncias, que são as circunstâncias do fascismo, da ditadura, precisamente porque não há condições para que se possa falar abertamente sobre os problemas, não é? Portanto, isso limitaria drasticamente. Mas é evidente que há um código que está aqui subjacente e que é muito utilizado, quer dizer, por exemplo, em 54, quando o António José Saraiva publica o artigo A Ponte Abstrata, não é? Portanto, aquele que diz a vossa ponte, ele diz a vossa ponte não serve para passar. Não é? A ponte que é obra dos engenheiros de Talmas, a expressão do Stalin. Não é? Portanto, é isto que está aqui subjacente. É evidente que não há condições para isso e, portanto, o debate é sempre um debate limitado e um debate muito metafórico, muito circunscrito a estas, mas era o debate possível. E dentro desse debate possível, parece-me que e acho que é preciso distinguir, tu colocaste duas questões, que já colocaste a questão da linguagem e de eles se sentirem injustiçados. Bom, eu creio que o processo da injustiça no debate político e ideológico é uma coisa muito corrente, não é? Frequentemente no fragor do debate as opiniões são completamente, quer dizer, não se tem em consideração aquilo que o outro está a dizer. O que se tem em consideração é o rótulo que se quer colocar, porque do ponto de vista da instrumentalização do próprio debate isso é útil, não é eficaz. E penso que isso se passava muito, evidentemente, era muito por aí, além de que ser naturalmente, um debate muito limitado pelas próprias condições da censura. Não é? Agora, eu acho que há aqui um terreno que não está suficientemente explorado. Portanto, o Pita tem um artigo antigo, não é? Referente à questão pré-histórico, mas muito útil ainda, porque praticamente nada se fez depois disso. Que é o de procurar ver, no quadro do pensamento marxista, quais são os grandes veios que estão aqui presentes e que estão subjacentes a isto. E isso não está, quer dizer, de facto nós notamos, quando nós lemos o Manifesto da Arte Independente do Breton e do Marx e do Trotsky, nós verificamos que há de algum modo ali questões que estão muito próximas
dos termos do debate tal como ele era travado nos anos 50. Eu apanhei, por exemplo, uma referência muito fugaz, que é uma referência do Carlos de Oliveira, que diz, que penso que em carta ao Mário Dionísio, acabei de ler Trotsky. Estamos a falar dos anos 50, não é? Numa altura em que nós dizemos que, enfim, que o pensamento marxista é um pensamento que está muito afunilado pela visão, portanto, enfim, que é decorada pela linguagem partidária e pelo discurso partidário, mas há aqui, de facto, um conjunto de aspectos que mereceriam ser muito mais desenvolvidos, do mesmo modo que na primeira fase do debate, por exemplo, há referências aos manuscritos do Marx, portanto, aos escritos da juventude do Marx, o que também é muito importante, isso já remete para as questões que o António Pedro colocou nesse texto de, sei lá, de 80, para aí, ou coisa assim, mas que é um texto ainda bastante importante desse ponto de vista. E este é um terreno que está por desbravar completamente. Ou seja, nas condições difíceis do fascismo em Portugal, há um debate que se trava. E é por isso que eu acho, de facto, que esta polémica é uma polémica, é das polémicas mais fundamentadas doutrinariamente, mas também das mais difíceis de descodificar, precisamente pelas condições em que foi travada. Mas que isso é fundamental hoje, penso eu, não me situo nessa área da investigação, propriamente, mas acho que isso é fundamental para perceber efetivamente os termos deste debate que estão aqui. É um debate no quadro do pensamento marxista, mas nas suas diferentes variantes. E é necessário sistematizar essas variantes, tal como elas foram perceptíveis nos anos 50. Eu tenho dois pedidos de intervenção. Eu só pedia que fossem breves. Eu vou dizer porquê. E vou dizer brevemente também. É que havia só 10 minutos entre o final de uma sessão e o início da outra. Eu vou propor depois se é mais conveniente fazermos um intervalo ou continuar, mas ponho depois à vossa consideração. Para já, 2 inscrições, peço que sejam breves, do António Pedro. Sim, Sr. Ministro, essa é uma pergunta que se pode tirar um pouco em relação ao que eu estava a dizer. Há essa inscrição da história doutrinária do marxismo, mas também há uma inscrição e uma ressonância dos debates do marxismo da época, nomeadamente aquilo que se passa em França, aquilo que se passa em todos os encontros intelectuais, etc. Também não é, eu acho que às vezes a ideia da polémica interna do liberalismo parece que serão só estes aqui a discutir este tema. Eu acho que uma das outras pistas para compreender esta polémica é também integrá-la numa rede de artistas publicistas, que é muito mais rica e muito mais diversa, que tem a ver com a França, tem a ver com o Brasil, tem a ver com o México, e com uma quantidade de outros artistas que estão a debater as mesmas coisas e em que essas tensões também se encontram. Portanto, era saber um pouco como é que enquadras isso no quadro mais também internacional, dos debates internacionais dessa época e todo este trabalho. António Pedro Pinto. Eu ponho no caso, é a mesma coisa. Era só para sublinhar, como dizia o Manuel, eu estou completamente de acordo em relação ao que dizia o João Madeira. Nós temos aqui um grande caminho de pesquisa para fazer, que vai precisamente ao encontro do que dizia o Manuel, isto é, este debate que houve, sejam quais foram as condições, é um debate em que singularmente é um debate português que sintoniza com os debates que se fazem um pouco isto aconteceu em 2 momentos, aconteceu na segunda metade da década de 30 em primeiro lugar, e depois aconteceu no segundo qualquer. Quanto eu consigo perceber, por exemplo, a Paleta do Mundo começou a ser escrita muito antes daquele pequeno disco que está na edição impressa. Porque a Paleta do Mundo aparece a partir dos anos 47, 48, aparece muito na correspondência com o Grupo de Namorado. Eu pensava que ia ter a paleta pronta em outubro, mas afinal isto é muito demorado. Isto vai demorar muito tempo para casar. Portanto, não é a resposta àquilo, é outra coisa. E é uma espécie a partir do movimento de pensamento interno que vai estar a escrever a paleta. Isto é muito interessante. Toda a hipótese, em relação à questão dos intelectuais e nas condições portuguesas, esse debate não possa ter sido desencadeado, tendo embora a ressonância e a abertura internacional, como o Manuel Ministro falou, se ele não
poderia ter sido desencadeado pelo destino, eu estou a utilizar a palavra, esta palavra mesmo, pelo destino do Sr. Brandão. O Sr. Brandão é o maior escritor que decide constantemente, voluntariamente integrar o corpo anónimo do intelectual orgânico do PCP. E esse desenlace põe-me a hipótese, às vezes há pequenos apontamentos em que ali, se não terá sido isso que desencadeou muito essa urgência nas condições portuguesas e que depois engrenou nas condições internacionais. Aliás, hoje de manhã o professor Daniela Rivas falou nisso em dois momentos. A relação do neorrealismo com a evolução, com as técnicas mexicanas e as proximidades, e depois a leitura extremamente minuciosa que ele fez dos textos da bibliografia fundamental utilizada na Planeta Mundo, em que todos aqueles elementos secundários da bibliografia secundária marxismo sobre as questões da arte simplesmente estão ausentes. Claro. Tá. Okay. Está até outra coisa, fazer outra coisa, de outro modo. Muito obrigado. Sim, muito rapidamente, eu concordo perfeitamente, quer dizer, este debate não é um debate lusitano, é um debate que tem ramificações internacionais. Eu acho que o que é fundamental estabelecer estas ligações. Eu penso que é um debate que se trava com algum atraso, no caso que enfim, está mais central das matérias de trabalho, quer dizer, por exemplo, do ponto de vista das questões da arte e da cultura no interior do Partido Comunista em Portugal, há um atraso significativo em relação às grandes polémicas que se travam em quadros de liberdade, como no caso do Partido Comunista francês, ou mais ainda no caso do Partido Comunista italiano. Portanto, isso é evidente e cá não há uma percepção completa disso. Agora, naturalmente que, dadas as afinidades em relação às questões da tradição cultural francesa, a ligação ao mundo da América Latina, tudo isso, naturalmente que são veios importantes para contextualizar melhor, e tem de ser por aí que se tem de caminhar, evidentemente. Agora, eu não sei, em relação à questão que o António Pedro colocou, eu não sei, quer dizer, do ponto de vista simbólico, naturalmente, a questão do Soleiro tem uma importância grande, não é? Quer dizer, o trajeto do Soleiro, quer dizer, se a arte de partido, com todas as aspas que isso pode ter, é aquilo que o Soleiro faz em clandestinidade, que não é nem os esteiros nem a engrenagem, que são fundamentalmente, são algumas pinceladas na engrenagem e fundamentalmente os contos vermelhos. É basicamente isto. E é o projeto que ele tem com um inacabado romance, cujo esquema, por aqui, está no espólio do Soleiro, no seu melhor realismo. Agora, isso, digamos que há uma tensão permanente, esta tensão que nós verificamos no debate da segunda metade dos anos 50, essa tensão é uma tensão matricial, porque na segunda metade dos anos 30, ela está lá implícita. Ela está implícita em momentos de aparente apaziguamento da tensão. Por exemplo, no início dos anos 40, são sempre referências muito fugazes, mas são referências que existem, quer no campo da literatura e da arte, quer mesmo no campo do pensamento mais geral. Lembro, por exemplo, uma pequena nota que está no Diabo, que é uma nota do Bento Jesus Caraça, em relação ao progresso de Magalhães Vilhena. Mostra claramente que há ali diferentes percepções de encarar aquele pensamento, ou na própria crítica literária, não? Quer dizer, referi aqui o Sedução do Marmelo e Silva, mas, por exemplo, se pensarmos que o Cerro Maior do Manuel da Fonseca foi considerado como qualquer coisa que fugia à linha, porque os heróis, digamos assim, não eram heróis positivos, arrebatadores e tudo isso, ou mesmo aquele diálogo que se trava com o episódio que o Manuel Campos Lima cita a propósito de um poema, creio que do Mário Dionísio, não está a recordar o nome, mas quer dizer, que é a evocação do companheiro que caiu pelo caminho, a questão da arte, da literatura positiva, da literatura, todo esse debate é um debate que se vai travando e que está sempre, é uma permanência. Naturalmente tem momentos de maior agonização e momentos de menor. No caso da segunda metade dos anos 50, ele é claramente moldado pela conjuntura internacional de Guerra Fria e pelos problemas que se estão a colocar a vários níveis, não é? Mas isso, eu acho que é aqui que está todo este trabalho por fazer, não é?
Ok, muito obrigado. Não aceito mais inscrições, estamos atrasados. Vamos, a minha proposta, por sugestão também da minha colega Kelly Basílio, a minha proposta é que continuemos, não façamos um intervalo, mas sim continuemos para a segunda parte da sessão da tarde, com os respectivos intervenientes. Há aqui, vai haver 5 minutos, 7 minutos para descomprimir, para mudar a composição da mesa. O moderador vai continuar. Portanto, muito obrigado.